Boas! Hoje vamos criar uma aplicação que nos permite capturar uma imagem e guardar essa imagem diretamente no OneDrive. Fica por aí, é já a seguir. Olá, bem-vindo a mais um vídeo, eu sou o João Teixeira e hoje vou-te mostrar como é que podes capturar uma imagem no teu computador ou, por exemplo, no telemóvel e, ao mesmo tempo, guardar essa imagem num arquivo específico dentro do OneDrive. Claro que esta lógica é uma lógica muito simples e, obviamente, podes utilizar o teu telemóvel para fazer esse processo. Mas imagina que tens uma aplicação onde estás a fazer várias coisas e o objetivo é, dentro da aplicação, poderes capturar logo essa imagem e guardar a imagem no OneDrive. Ou seja, não precisas sair da aplicação para poder fazer essa lógica. Por isso, existem controles específicos dentro do Power Apps para poderes utilizar a tua câmera do telemóvel ou do computador, controles específicos para teres uma imagem disponível e depois vamos ter um fluxo em Power Automate para passar a transitar entre o Power Apps e o teu OneDrive. Fazemos a ligação e guardamos lá a nossa imagem, ok? Por isso vamos passar para o ecrã para eu te mostrar como é que isto se faz. Muito bem, então já estou aqui no ecrã do ambiente de desenvolvimento do Power Apps e não te esqueças que para entrar no ambiente de desenvolvimento é só colocares aqui makepowerapps.com e se estiveres no ambiente de desenvolvimento para poderes testar a tua aplicação, eu estou no ambiente neste momento de training e vou começar por criar uma aplicação em branco, ou seja, vou aqui ao botão criar, vou escolher a opção aplicações em branco, neste caso vai ser então uma aplicação de tela e vou-lhe chamar então fotografia, ok? E neste caso vou escolher um layout para telemóvel porque faz sentido utilizar também a câmera no telemóvel se for preciso para capturar uma imagem. E por isso vou então colocar aqui, criar, até a nossa aplicação está disponível e temos então aqui o primeiro ecrã. Então vou começar por criar alguns objetos e vou já pôr aqui todos os controles que são necessários para a aplicação. Então vou começar por definir aqui um retângulo, por exemplo, ok? E o retângulo vai ser apenas aqui o cabeçalho. Em termos de medidas não vou preocupar muito com a questão do cabeçalho, vou só colocar aqui uma cor de fundo e vou inserir aqui também uma etiqueta de texto. A etiqueta de texto vou só colocar aqui, mais ou menos a meio, e o texto que eu vou colocar então será captura de imagem, como se estivesse então no ecrã de captura de imagem. Vou só formatar aqui algumas opções, colocar a cor do texto mais clara e talvez aqui a negrito. E então este retângulo vai ser então uma forma que é o cabeçalho, header, por exemplo, ok? E a minha etiqueta vai ser a label, LBL, header, ok? Pronto, porque vamos ter outras etiquetas e então vamos ter aqui a parte da captura da imagem. Comandos mais importantes para o tutorial hoje. Vamos ter então a câmera, ou seja, vou pesquisar aqui a câmera e se inserirmos aqui a câmera, como podes ver no ecrã, consegues ver logo eu a falar e a câmera a capturar a minha imagem, ou seja, estás a ver basicamente em dois sítios a câmera a ser capturada para o nosso tutorial. Então, aqui vou ter a minha câmera e o comando vou-lhe chamar câmera 1, pode ser, ok? Porque faz sentido o nome que está, embora a numeração poderia ser diferente, mas vou ficar com câmera 1. Agora, vou querer uma Dropbox, ou seja, uma caixa de lista, uma lista pendente, porque se eu estiver a pensar noutra lógica para a aplicação, eu vou querer escolher a câmera se o meu dispositivo tiver várias câmaras para poder escolher. Por isso, neste momento tenho aqui uma lista e já vamos configurar cada um destes controles. Agora, vou inserir outro comando, imagem, e este comando da imagem vai ter então a imagem que está a ser capturada, ou a minha imagem que vai ser capturada pela foto. Pronto, vai ficar assim mais ou menos pequeno, embora acho que tenha espaço, mas vou deixar mais ou menos com esta dimensão. Muito bem, então vou ter também uma caixa de texto, embora também não seja obrigatório, mas, quer dizer, obrigatório nada é, certo? Mas aqui no cenário que eu tenho, eu quero dar um nome específico e um formato específico ao meu fecheiro. Então vou ter aqui uma entrada de texto para poder guardar o nome do fecheiro conforme eu quero. E por último vou ter então um botão. E este botão vai ser o botão que vai ativar o fluxo, ou seja, o automatismo, para poder então guardar essa imagem no OneDrive, neste caso, ok? Então, temos aqui os comandos todos, deixa-me só colocar aqui, btn rapidamente, botão guardar, por exemplo,
Aqui esta text input txt nome ficheiro, nome do ficheiro, vou colocar aqui com underscore para manter a mesma lógica. img foto, por exemplo. A dropdown vou colocar aqui dp câmaras, ou escolher câmara, ok? E a câmara vou ficar então como está. Então a minha imagem está aqui e basicamente é isso que eu vou já colocar. Dentro da minha imagem eu vou escolher a opção câmara, ou seja, a minha câmara 1 e foto, ok? Então, uma das propriedades que eu quero é claramente utilizar aqui a câmara foto. Significa que qualquer captura que eu faça agora, se eu fizer aqui Alt e clicar, vou ter logo, fiquei com os olhos fechados, assim está melhor, e então tenho aqui a captura da minha imagem. Por isso, se clicares diretamente na tua imagem, no controle da câmara, fica logo capturada a imagem, nem precisas ter um botão para fazer esta lógica. E a nossa imagem está a ir buscar aquilo que foi capturado na câmara. Por isso, o controle em si da câmara não temos de fazer muita coisa. Mas, por exemplo agora, em vez de eu ter aqui nas propriedades, vou só pôr aqui a imagem, não, a imagem está para cima, posso tentar pô-la um bocadinho maior, neste caso a imagem em particular, um bocadinho maior, para ver a proporção correta. Então, na minha drop-down, na minha caixa de lista, eu vou escolher aqui as opções, que é câmara 1, e temos aqui o Available Devices. Significa que neste momento, se eu pressionar a tecla Alt, já consigo ver as duas câmaras que o meu portátil tem. Mas se estiveres no telemóvel, vais ver então as câmaras que o telemóvel tem disponível, ok? Então, neste caso temos já também a configuração daquilo que eu quero para a minha drop-down. Na minha caixa de texto, na minha entrada de texto, eu vou colocar sem nenhum texto pré-definido, mas vou colocar o int, ou seja, a opção do int text, está aqui, que é adicionar ou escrever o nome do ficheiro, ok? O nome e extensão do ficheiro, ok? Pronto, então vou colocar isto aqui um bocadinho maior também, para esta parte ser um bocadinho maior, e colocar aqui 15 para se poder ver aqui esta indicação. E no nosso botão vamos ter então o texto, aqui a nível do texto, vamos colocar então text, vamos à procura aqui do text, ok? E vamos por aqui guardar foto, ok? Então, vamos imaginar que eu quero pressionar então o botão para guardar a imagem que está aqui dentro da minha imagem foto. Vou só fazer aqui uma situação que eu acho que pode ser interessante, que é colocares aqui o Display Mode. Ele está com o Display Mode Edit. Mas imagina aqui um cenário. Para não carregares sem teres um nome de um ficheiro atribuído, vamos poder, por exemplo, fazer aqui um teste lógico e perguntar em primeiro lugar se está em branco o valor da nossa txt nome do ficheiro text, ok? Então, se o texto estiver em branco, o Display Mode não vai ser Edit, vai ser Display Mode Disable. E se houver texto, é que vamos ter o Display Mode Edit. Ou seja, temos aqui o nosso teste lógico para avaliar, basicamente, se a caixa de texto está preenchida, temos um botão ativo para poder editar e carregar. Caso contrário, não vai aparecer o botão e assim conseguimos ter sempre pelo menos uma pequena validação para colocar aqui os valores, ok? Então agora vem a parte importante da nossa interação com a aplicação, que é, vamos criar um fluxo de Power Automate. Esse fluxo vai ter a nova versão do trigger, ou seja, do gatilho do Power Apps. Ou seja, aqui aparecem alguns modelos, mas eu vou criar um fluxo de origem, não vou utilizar nenhum modelo, até porque não há um modelo específico para guardar uma imagem. E temos então aqui a opção do Power Apps V2. E a principal diferença do Power Apps V2 para o trigger anterior, o gatilho anterior, era que nós tínhamos sempre uma variável ou tínhamos que colocar alguma coisa para ir buscar informação ao Power Apps. Agora não, nós temos uma entrada
em que podemos definir a entrada que quisermos. E podes fazer as que quiseres. Eu vou colocar duas, mas até podia colocar só, eventualmente, uma que era a do fecheiro, ok? Mas vamos imaginar que eu tenho então uma para texto, que é o nome do fecheiro, ou seja, nome, ficheiro, ok? Este vai ser o nome do meu parâmetro. E depois vou ter outra entrada, que vai ser então o fecheiro, e aqui vou colocar imagem, ok? Ou foto, ok? Ou fotografia, vá. Fotografia, ok? E basicamente nós temos as duas variáveis que são necessárias para interagir com o nosso output. Mas agora o novo passo que vamos fazer é aceder ao OneDrive. OneDrive. E no OneDrive eu vou criar um fecheiro no OneDrive. Agora vou colocar aqui uma pasta dos tutoriais onde guardo aqui a informação. Root. Vou seguir para... Ora, onde é que eu tenho aqui? PowerApps Training, por exemplo. E vou ter aqui tutoriais. Imagens. Ok, vai ser nesta pasta que vai ser guardada a minha imagem. Agora, o nome do fecheiro, como podes ver, tens aqui nome do fecheiro. Então esta variável é aquela opção que aparecia antes do Ask in PowerApps, pergunta no PowerApps. Então, o nome do fecheiro. E repara que eu não vou pôr aqui uma extensão, JPG, porque eu vou pôr essa extensão na minha caixa de texto, ok? Mas depois temos aqui o conteúdo do fecheiro. E o conteúdo do fecheiro está aqui fotografia. E eu vou só colocar aqui o cursor para tu veres uma opção que é Content Bytes. Ou seja, isto é muito importante, porque quando acionarmos o fluxo, vamos ver que temos que ter um registro. E esse registro precisa do conteúdo, Content Bytes, e precisa do nome. E isso nós vamos ativar para podermos gravar esta imagem e fazer a conversão para o fecheiro no OneDrive, está bem? Antigamente era muito mais chato, agora é muito mais simples para podermos fazer isto. Então vou só dar um nome aqui, vou colocar guardar OneDrive, por exemplo. Não gosto de pôr espaços nesta parte e por isso vou só verificar, a ver se está tudo ok. Em princípio sim. Vou guardar o meu automatismo, o meu fluxo, e temos então aqui na nossa aplicação a nossa imagem. O que significa que eu vou então no meu botão e na propriedade onSelect é que eu vou colocar as minhas opções para carregar ou executar o meu fluxo, ok? Então, vamos ver agora o que é que nós precisamos fazer. No onSelect vou colocar, não vou experimentar, vou colocar o meu fluxo, guardar OneDrive Run, ok? E basicamente temos aqui os dois parâmetros que nós precisamos. Precisamos do texto, e o texto vai ser então a minha txt, text, nome do fecheiro e o valor de texto. Mas depois temos o segundo parâmetro, e o segundo parâmetro ele pede sempre um registro para o fecheiro, ok? E neste caso, como precisamos de um registro para o fecheiro, vamos ter que colocar esse registro aqui dentro, ok? Então, vamos ter um record, por isso vamos ter um registro e temos de ter as nossas chavetas, e dentro das chavetas vamos colocar os valores que esse registro tem, ou seja, vamos ter outra vez chavetas, mas eu vou colocar então o meu file, ok? E neste caso vou abrir então as chavetas e fechar, porque vamos precisar ter então o Content Bytes, cuidado aqui com a parte específica das maiúsculas e minúsculas, ou seja, este valor tem que ser exatamente igual àquilo que te apareceu no fluxo, por isso vê primeiro aquilo que tens no fluxo para ver o que é que tens de colocar. E no Content Bytes o que é que nós vamos ter? A nossa imagem, a img, foto e a imagem em si, ok? img foto, image, mas depois vamos precisar de colocar também o nome para o nosso registro, ou seja, aqui name, claro, não é nome, name. E na parte do nome eu vou colocar então o meu txt fecheiro.text, o que significa que na verdade eu não precisava colocar o fecheiro em si, estás a ver? Mas aqui neste caso, pelo sim, pelo não, tenho aqui a opção do nome à parte. Então, se eu fechar agora os meus parênteses, tenho então a minha execução do fluxo que tem que ser feita desta forma. Ou seja, vamos correr o fluxo e temos as variáveis. Neste caso temos a primeira variável que é o texto e temos a segunda variável que é o Content Bytes, Image, Photo, Image, ok? Então eu vou correr mesmo a aplicação e vou colocar aqui uma foto diferente, ok? E vou colocar aqui imagem, teste, ponto .pmg, por exemplo, e vou guardar
a foto. E entretanto, vou só abrir aqui o OneDrive para ver se já tenho a minha imagem no sítio que eu pretendo. Então, se eu for aqui ao OneDrive e ao local onde eu tenho as minhas coisas, que é... Só um bocadinho. Ok, temos aqui as imagens. E teoricamente tenho aqui a minha imagem que acabei de guardar, imagem teste. E tenho aqui então a foto. Ok? Como podes ver, temos então a possibilidade de capturar uma imagem diretamente dentro da tua aplicação. Essa é que é a parte importante, diretamente dentro da aplicação. Capturas a imagem, dás o nome ao ficheiro e guardas no OneDrive. Quem diz no OneDrive, obviamente podes guardar num SharePoint, por exemplo, se for necessário, mas o fluxo é ligeiramente diferente. Em vez de guardares no OneDrive, colocas um item ou um ficheiro dentro do SharePoint. Mas hoje decidi fazer no OneDrive, porque o OneDrive, para guardar os ficheiros, ainda é a ferramenta, se calhar, mais interessante para podermos guardar os nossos ficheiros, ok? Por isso, se gostaste do vídeo, não te esqueças de colocar um like. Se achares que pode ser interessante partilhar o vídeo com alguém, não te esqueças de partilhar também o vídeo. E se ainda não subscreveste o canal, subscreve para ter acesso aos últimos vídeos que eu vou fazendo, ok? Quanto a nós, vemos então em breve no próximo tutorial. Até lá!